Gravando. Seja muito bem-vindo a mais um review de filmes aqui. Hoje eu, Stansauro, estou aqui com o Davi Ferreira e meu amigo Guto Domingues, justamente para a gente comentar sobre a última aventura de Harrison Ford como Indiana Jones, em Indiana Jones e a Relíquia do Destino. Então, eu vou começar aqui pelo Guto, porque eu estou ansioso para ouvir o que ele tem a dizer sobre esse filme, sobre como foi a recepção dele dessa obra dirigida desta vez sem a presença do Spielberg, né, mas com a assinatura do James Mangold. Então, Guto, fica à vontade aí, jovem, para falar o que você achou desse filme. Hoje com spoilers, então pode comentar o filme à vontade. Beleza. Eu sempre lembro de duas coisas. Em 92 ou 93 ou 91, não lembro. Eu comprei uma revista, dessas revistas que falam de tudo. Na época tinha bastante coisa assim de entretenimento e tal. Não lembro o nome da revista, mas eu cortava essas revistas e colocava na parede, no meu quarto, assim, os posters e tal. Tinha uma matériazinha nessa revista que estava escrito assim, os próximos filmes aí em desenvolvimento. Estava escrito Indiana Jones 4, né? E beleza, isso logo depois de 89, né? 89 teve Indiana Jones e a Última Cruzada, né? Que arrebentou no cinema, aquela coisa de louco. E o pessoal já, opa, queremos mais. E ficou uma enrolação. O pessoal falava assim, só depende de bater a agenda, depende de bater a agenda. Cara, a agenda só foi bater em 2008, quando saiu a Reino da Caveira de Cristal. E depois, né, filme de ET, né? Eu achei estranho, mas eu já sabia de uma coisa. O George Lucas, ele já queria fazer um filme de ET com Indiana Jones. Né? Porque tem tudo a ver, aquela coisa do alienígenas do passado, Anunnaki, né? Relíquias que ninguém sabe de onde que vem, e daí o pessoal dá uma desculpa, foi alienígena. Só que nessa época, em 91, 92, 93, que eles estavam em desenvolvimento desse roteiro, logo em seguida apareceu aquele filme, justamente no 4 de julho, que é o Independence Day. Aí o George Lucas com esse filme falou, agora não dá pra fazer. A gente tá querendo fazer um filme de alienígenas, com Indiana Jones. Aí vem com esse papo, vem esse filme aí, esse blockbuster, acabou com a nossa ideia, vai chocar. Então, jogaram a ideia para depois. Aí o George Lucas ficou com essa coisa na cabeça e falou pro Spielberg, ele leu lá alguma matéria e falou, não, vamos fazer seres alienígenas, não, vamos fazer seres interdimensionais, que é o que acontece no Indiana Jones, né? Ele falou, já tem uma matéria... A explicação deles, né, no filme... que não são alienígenas, são seres interdimensionais. São interdimensionais. Ele fala assim, multiverso, né? Olha a merda, multiverso aí, ó, interdimensão. Aí ele falou, então o multiverso é mais antigo do que a gente pensa, esse conceito, né? Aí ele falou assim, não, agora vamos fazer, daí não é Independence Day, aí não é uma invasão terrestre, são seres interdimensionais que ficaram aqui coletando, né? São arqueólogos de outras dimensões. Aí beleza, fizeram. Eu não acho ruim o Reino da Caveira de Cristal. Eu acho ele assim, eu acho que ele demorou muito para sair, só isso. Eu acho que é a mesma coisa que eu vou falar para você agora. Esse filme desse ano aí, o Indiana Jones 5, só demorou muito para sair. As relíquias que ele procura, né, que aparecem lá, que é a Lança do Destino, é um negócio, muito legal, que tem tudo a ver com ele. A Anticítera, né, a Anticítera, a peça que ele procura também, tem tudo a ver com ele, essa história de viajar no tempo, Arquimedes, os elementos do filme são muito bons, é tudo muito bom. Essa coisa de fenda no espaço-tempo, viagem no tempo, putz, muito legal, é legal demais. Só que, cara, no ano errado, na década errada, no século errado, se esses dois filmes... Eles cometeram o mesmo erro que o vôlei. Se isso aí tivesse feito, sei lá, esse filme, o Indiana Jones não tão velho, mas se esses dois filmes tivessem saído, assim, logo em seguida, né, as mesmas ideias, os mesmos elementos, talvez mudasse alguma coisa do tempo, né, em vez de estar em 57 e em 69, ser ali mesmo, na década de 40, 47, 49, né, ainda não precisava ser... Mas as ideias são muito boas, cara, só que o filme saiu na época errada, e tá tudo errado. Porque, ó, o Indiana Jones 3, né, que é a Última Cruzada, se eu não me engano, ele é 1938 a história. Aí o Reino da Caveira de Cristal é de 57, isso. E agora o Indiana se passa em 69. Então, teve 12 anos, né, da história do quarto filme para a história desse filme de agora.
Podia ter emendado tudo, então voltasse lá, sabe? Procurasse o... Em vez do inimigo ser nazista de novo, arrumar um outro inimigo lá e ir atrás do Arquimedes lá. Cara, esse filme ele teve um gancho pra fazer uma coisa que eu achei que ficou perdido no roteiro. Que era justamente o lance de, por exemplo, Voller ser um ex-nazista, né, entre aspas, trabalhando com o governo americano, cara, no projeto lá na Operação Clipe de Papel. Eles podiam ter pego isso aí, cara, para explorar melhor e infelizmente ficou aquém na história disso aí. Muita coisa, muita ideia boa que podia fazer, sei lá, mas fazer uma série de 10 episódios com essas ideias aí, né? Mas eu acho que isso é na época errada, eu acho que não... Porque eu fiquei pensando assim, eu gostei do filme, não achei ruim, eu tava preocupado. Você já viu aquele vídeo meu de 7 meses atrás, quando vazou aquele roteiro lá, que eles iam matar... Eu tava pensando isso hoje, cara. Quase, faltou isso aqui pra aquele roteiro ser verdade. Faltou só uma besteirinha. Eu acho que filmaram aquilo mesmo e refizeram o filme inteiro. Tá todo mundo falando que esse filme foi refeito. Eu tô desconfiado que aquilo lá é verdade, que fizeram... E também não... Eu também tô achando. Até porque o final do filme, ele ia caminhar para aquele final que a gente viu, né, do roteiro vazado. Só ia mudar uma coisinha ou outra. Aí ele morre, ela some dela, tudo bem, isso aí é teoria de conspiração, agora virou teoria de conspiração. Mas eu fiquei pensando o seguinte, cara, De Volta para o Futuro vende carrinho, tem todo um esquema, uma cultura que fica mantendo ele em alta. Caça-Fantasmas vende carrinho, vende uniforme, aquela cultura em alta. Então, a molecada, né, sabe quem é Caça-Fantasmas, De Volta para o Futuro. Star Wars tem 1 milhão de jogos, 1 milhão de coisas, aí fica em alta. Então, quando você fala, vai ter um filme de Star Wars, o cinema lota, porque tem aquelas gerações diferentes que consomem aquelas coisas, já ouviram falar. Agora, o Indiana Jones virou um negócio meio de velhão, de tiozão mesmo, igual eu, assim, 46 anos, 50 anos, não tá nem afim de ir no cinema, vai na marra, porque, puta, eu preciso ver esse filme, hein? Então, e a molecada que vai no cinema, né? Esse filme é na minha época, Indiana Jones era pra molecada, pra criança. O cara fica louco, o cara não ficar pensando, esse furo de roteiro, esse diálogo, não... É pra criança, é filme pra criança, pra adolescente, 12, 13, 14 anos, pra você ficar louco, né? Com as cenas de ação, com aquela coisa da aventura. E eu acho que eles erraram em tudo, nessa questão aí de marketing, eles não pensaram nisso. Não dá pra sobreviver só de nostalgia, né? A minha filha não vai conversar com esse filme. Essa molecada de agora, 12, 13, 14 anos, não vai conversar com esse filme, não vai entender. Um velho de 80 anos, né? Tanto que não sei se você reparou, cara, eu fiquei analisando os grandes caras do YouTube aí, ó, os grandes críticos, né, os caras famosões. Eles estavam fazendo assim, vamos falar do primeiro filme, vamos fazer um vídeo do segundo filme. Eles me copiaram, porque eu tava fazendo isso, né? Você lembra que eu comecei a falar dos bastidores lá, peguei uma revista que eu tenho aqui, que é um especial do Indiana Jones, comecei a gravar um monte de vídeo, assim, pra tentar já criar uma expectativa. E os caras fizeram isso, a Isabela, o Delanogar, que é aquele nome impronunciável dele lá, uma galera fez isso. Delanogar, eu acho. Eles começaram a fazer... vou falar do primeiro filme, vou falar do segundo. Eles fracionaram tanto que eles falaram esses filmes assim, parte a parte, assim, tipo, uma vez no mês até chegar ao filme principal. Eu falei assim, nossa, os caras estão me copiando. Pô, ele não tem ideia. Mas eu acho que isso aí é uma coisa meio óbvia, né, da gente tentar preparar o público para esse filme, que é o 5º filme. Mas, porra, é o 5º filme do quê? Exatamente. Eu ia te perguntar, Guto, na tua sessão tinha quantas pessoas? Porque assim, na minha, quando eu fui, só tinha 13 contando comigo. A do Davi, se não me engano, era 30, né, Davi? 30 pessoas. E na estreia, eu tava na segunda ou a primeira sessão do Indiana Jones. Eu tava na primeira sessão do Indiana Jones. Eu fui a primeira sessão de estreia do filme do Indiana Jones no dia da estreia. Tinha 30 pessoas e eu acho que ficou para ver até o final menos disso, 25, por aí. Pessoas foram embora antes de acabar o filme. Foi um absurdo. O filme é longo. E aí, Guto? Então, não tinha 10. Não tinha 10. Mas tá bom, eu já assisti o Blade Runner com eu e mais 2, né? E vi o Duna. Imagina o Duna. O Duna eu assisti, eu e minha filha e mais uns 8, uns 10. Então, nesse agora tinha pouca gente. Mas também eu vou nos horários meio ruins, assim, sabe? 9h30 da noite, segunda-feira.
Aí é horário ruim, mesmo. 9h30 da noite, segunda-feira, ninguém vai no cinema. Mesmo Quando que o filme é bom, vai. Quando o filme é bom, é bom, lota, mas assim, Indiana Jones, depois eu não sei, cara, a galera tá meio desanimada com o cinema, não vejo mais a galera. Cinema, devo ter que comprar pipoca, vou ter que comprar ingresso, pagar estacionamento de shopping, andar até lá. A galera tá meio desanimada, esse negócio de streaming aí deixou a galera meio preguiçosa, eu acho. Tem que concordar com isso, cara. E é uma pena, né, porque a gente teve, assim, só nesse mês de junho a gente teve pelo menos uns 6 filmes lançados, tipo, era filme atrás de filme, com orçamento milionário, cara, na casa dos 200 milhões. Tipo, de retorno, somente Aranhaverso trouxe, né, de fato, um lucro para os estúdios. Fora isso, nenhum outro filme conseguiu esse feito. Eu acho que o Indy tinha que bater 1 bilhão para ele empatar, né? Vai ser difícil, cara, porque o orçamento dele foi muito alto. Praticamente estouraram o orçamento desse filme. Eu acho que, eles estão falando de 300 e poucos milhões aí, mas eu acho que chega nos 500, porque teve marketing, né, cara? Pois é, tem a questão do marketing. Se foi 325 milhões, eu vi uma reportagem falando que foram 325. Mais uns 150 de marketing já deu 470. Mas aí, Guto, falando sobre o filme em si, cara, para ti, essa despedida do Harrison Ford, valeu a pena? Eu achei bonito, cara. Eu achei o final dele com a Marion, assim, eu achei legal, cara. Eu achei que foi um final, assim, não foi um final perfeito pro personagem, né, porque ele merecia, mas foi a solução que eles encontraram diante do material que eles tinham. Então eu acho que deu pra a gente ficar com aquela sensação de as coisas vão melhorar, né, porque a gente sabe que tem o lance da perda dele, né, do filho, que foi a desculpa que eles arrumaram pra não trazer o Shia LaBeouf na história. Eu achei assim, digno, né, e, assim, sabe o que é louco? Se você parar pra pensar, eu já fiz um vídeo sobre isso, parar pra pensar que o cara achou a Arca da Aliança, olha a vida do Indiana Jones, do personagem, ele achou a Arca da Aliança, cara. Provou que Moisés, Deus, tudo existe. Aí depois o cálice sagrado, Jesus existiu, curou o pai dele, e assim, e aí perdeu, né? Não tem uma câmera pra tirar uma selfie provando. Aí, lá no templo da perdição, o cara acha a pedra lá de Sankara, salva lá os indianos lá, né? Porque toma o sangue de Kali, o cara arranca o coração, muito louco. E ninguém viu isso também. Aí no quarto filme ele provou que existem alienígenas, né? Não só isso, não esquece do plot twist. O plot twist inicial, ele provou que ele pode sobreviver a uma bomba atômica. Ele pode sobreviver a uma bomba atômica. O plot twist inicial é maravilhoso. Geladeira de chumbo, o cara é um super-herói de verdade. Aí tem até piada sobre isso no quarto filme, né? O cara, o que você faz? Sou professor meio período. Aí é verdade. Né? Mas ele é um super-herói, só que ele não usa capa, ele usa o chicote e o chapéu. Não, mas ele é um super-herói, tem uma identidade secreta. Basicamente é o 007, né, cara? Porque foi justamente a inspiração do Spielberg naquela época. Ele queria fazer o 007. Aí ele projetou a vontade dele no personagem. Aí não tem esse lance ele provou que alienígenas existem. Não tirou uma selfie. Foi aqui em Acacor, foi na Amazônia, isso aí, rolou, né? Brasil, se bobear é perto de Ratanabá. Então. É Ratanabá. Deve ser Ratanabá. Se não for Ratanabá. Aí no oitavo. Detalhe, ele provou que alienígenas existem e também a busca, né, pelo Eldorado tinha relações com os alienígenas. Pior, né? Exatamente. E o legal também, nesse filme o cara usa uma fenda no tempo e espaço, né? E essa teoria da fenda no tempo e espaço, ela tem a ver com o Triângulo das Bermudas. Tem gente que diz que somem coisas nos Triângulos das Bermudas porque afundou ali o Anticitera, né? Anticitera está afundado ali e de vez em quando ela... Isso é interessante. Tem uma teoria assim, já tem uns caras que falam isso, que lá tem uma máquina do tempo afundada, lá de vez em quando ela liga, é dos gregos. Né? Então tem essas ligações que a gente gosta. Você acaba de citar a teoria que é spoiler do filme. Eles vão atrás de um navio romano afundado que pode ter sido, em tese, não necessariamente naquela porrada entre gregos e romanos, que o navio afundou. Pode ter afundado numa peça do furo da linha do tempo. Né?
Sim. Assim, até porque quando eles vão pegar a outra metade, né? A própria Helena vê lá as hélices nas imagens dos dragões. Ou seja, eles acabaram interferindo, querendo ou não, na linha do tempo. Sim, porque o relógio, ele tava com o relógio. O Arquimedes foi enterrado com o relógio que era do nazista. Do vôlei. Do vôlei. O Indiana Jones olha lá e fala, isso aqui. Cara, esse dispositivo, eu vi ele. Tem uma cópia desse dispositivo. Eles fizeram, tá no museu aqui em São Paulo, no Catavento. É um negócio muito louco. O pessoal desconfia que seja um astrolábio, assim, uma peça de localização usando as estrelas e tal, né? Eles desconfiam. Mas ninguém sabe para que serve. A gente cita. Ninguém sabe, cara. Negócio muito top. E o Arquimedes, né, cara? O Arquimedes, ele é um negócio, assim, o Eureka, né? A palavra que ele inventou, que ele falou lá, todo mundo conhece. O Arquimedes matemático, todo mundo, porra, esse cara é um gênio mesmo, né? Os gregos, meu Deus do céu. Os caras estavam muito à frente mesmo. E eu acho muito legal isso, sabe? Muito legal. Pena que... Mas aí, vamos começar falando aqui, comentando sobre o filme em si, né, cara? O filme, ele começa uma sequência excelente, na minha opinião, que é justamente voltando àquele período de aventura que a gente conhece dos filmes do Indiana Jones, daí a Indiana Jones se infiltrando em castelo nazista, batendo em nazista, tanto uma sequência de ação no trem. Aliás, a gente tem que comentar que o CGI dessa cena é muito bom. Apesar de ele dar umas falhadas em certos momentos, eu acho que assim, até o momento que o Indy chega no trem, o CGI tá perfeito. Ali naquela cena do trem em diante, começa a dar algumas falhas, assim, no CGI. Quando ele corre em cima do trem, parece videogame, mas não, é igual o Star Wars também, no episódio 1. Tem uma cena que ele cai, era muito videogame. Eu vou defender esse CGI ruim. Cara, tu tem que pensar que aquilo ali é magia. É o semblante de toda uma reconstrução facial do Harrison Ford. É um classicaço do Harrison Ford, a porrada e briga do Indiana Jones versus nazistas. Não, como eu falei, é eficiente, cara. O CGI não é ruim, ele é eficiente. Só que assim, em vários momentos a gente percebe que é o bonecão. Eu desconfio que essa crítica desse CGI do bonecão que pula em cima do trem e vai correndo naquela cena seja por causa da não direção do Spielberg. Porque se fosse o Spielberg, ninguém estaria falando nada. Estaria todo mundo elogiando. Olha que fantástico. Mas aí é que tá, cara. Porque, tipo assim, mesmo sem o fator Spielberg, o James Mangold, ele consegue emular essas coisinhas. Por exemplo, tanto que no início do filme tem aquelas situações cômicas que acabam indo levar a uma situação maior, que é justamente como começam as sequências do Spielberg. Por exemplo, assistindo esse filme, eu lembrei na hora das aventuras de Tintin. Um negócio legal pra citar, e eu queria muito, cara, que o Spielberg fizesse a sequência. O Spielberg era pra ter participado desse projeto. Cara, eu gostei muito do parceiro dele, cara, do compadre dele. Cara, a visão do compadre, assim, é muito cartunesca, cara. Eu adorei, assim, esse cara tem que fazer mais coisas envolvendo isso, que ele tem uma cara cartunesca tão legal com esses filmes de aventura, de perseguição, de caça ao tesouro. Cara, ali roubou a cena, cara. Foi o estilo do Sean Connery. Sean Connery e Harrison Ford é uma mistura perfeita. Pra mim, eu vi a mesma coisa com esse cara. O compadre e ele, uma mistura perfeita naquela cena. Pois é, legal. Cara. Tipo, a sequência do trem, ela é muito da hora, porque é aquela coisa que o Spielberg faz. Por exemplo, eu vou pegar aqui o Reino da Caveira de Cristal. Tem aquela sequência, né, que o Indy começa a planejar a fuga dele ali com a Marion e o filho dele. Aí ele dispara uma bazuca, destrói os carros da frente, e aí aquela sequência vai engrandecendo até chegar naquela sequência das formigas. E depois das formigas, chegar naquela sequência da cachoeira. Então, o Spielberg ele faz essas coisas. Aí começa uma sequência pequena que ela vai se estendendo. Mas eu tenho a crítica disso daí, porque para mim os coadjuvantes dessa aventura são fracos. Ali não é tanto... O ruim do CGI piora com a péssima coadjuvância dos atores. Nesse contexto da Caveira de Cristal. Se os coadjuvantes fossem bons, a gente estaria falando
daquele plot ali todinho. Ai, que fantástico. Cara, eu acho que se eles tivessem colocado o Sala nessa história, seria muito melhor, cara. Porque o John Rhys Davies, cara, eu fiquei tão feliz quando ele aparece nesse filme, porque a aparição dele é mágica, cara. Tipo, automaticamente você lembra dele na Última Cruzada, nos Caçadores da Arca Perdida. Foi maravilhoso, cara, a forma que eles colocaram o personagem aqui. Eu amei como eles colocaram o Sala na história. Ah, legal mesmo. Ele podia ter ido junto, né? Aquela coisa de tiozão mesmo. Nossa, sim, ele até fala, tipo, eu trouxe meu passaporte pra ir com você e tal. Cara, seria muito da hora isso. O problema que eu vi nesse filme, cara, assim, só uma coisa que eu achei que me incomodou. É o menininho, sabe? O menininho que é a mistura de short lá. Também. Eu achei que foi O desnecessário. campeão lá... muita gente nadar. Aí eu acho que podia ser só os dois, cara. É só ele e a Helena. Acho que ficaria melhor a história. E eu gostei, cara, que... Rapidinho, Davi. E eu gostei que eles pegaram a personagem da Helena Shaw, né? Que é a Fleabag lá. E eles não tentaram emular a imagem do Indy nela, cara. Tipo assim, o Indy é o Indy e a Helena Shaw é a Helena Shaw. Tipo, ela é uma ladra, ela tá interessada no dinheiro e tentar sair daquela situação. Eu só achei um ponto falho na história dela, porque, tipo assim, tem um momento que a gente tem um flashback que supostamente seria da noite que o Indy viu ela pela última vez e que ela também viu o Indy pela última vez. E eu achei que aquela sequência ali, aquela cena aí ia ter uma sequência, cara. Tipo, aquela cena ali ficou meio perdida no filme. Eu achei que eles iam tentar explicar, dizendo que no dia que ele foi pegar a outra parte lá da Anticítera, aconteceu alguma coisa que levou na morte do pai dela e tal, e por conta disso, talvez o Indy se sentisse culpado, ou ela culpasse o Indy por conta disso. Eu achei que poderiam ter feito algo desse tipo, mas simplesmente eles botam essa cena e esquecem durante o filme. Ficou meio solto mesmo, né? Negócio solto. Mas eu achei ruim o molequinho, porque o molequinho é muito top demais, aprende a pilotar no bar, daí liga o avião e sai. Sim. Isso aí ficou um pouquinho falho. Eu odiei a forma como eles se livraram, cara, do gigante lá, do alemão grandão lá. Cara, foi ridículo. Achei que ele poderia ter sido se livrar dele de outra forma. Pra mim, o ridículo foi o avião, cara. O nazista grandão, até gostei do jeito que ele livrou, entendeu? Mas o do avião, cara... o que eu ia falar é o seguinte, podia ter invertido. Em vez de ser um menininho que ajudasse uma grande ladra, arqueóloga, poderia ter sido uma menininha, cara. Ia ficar muito legal. Nos filmes não tem menininha. Ia ficar uma característica própria desse. Mas sabe o que seria legal? Sabe o que seria legal? Short round, cara. Perderam a chance de botar o short round aqui nesse filme, cara. O short round ia aparecer como, cara? Mas sabe cara, o Sala, se eles conseguiram arrumar a desculpa que o Indy trouxe a família do Sala pra América, inventaram a mesma coisa, cara. O short round. Ele não conseguiu lá o Antônio Bandeiras pra levar ele lá. Poderia ter sido ele o taxista. Pra nadar? O short poderia ter sido ele o taxista que buscava o Jones. Ia ser legal. Ele trazer. Ou então, exatamente, poderia ser. Aí deixava o Sala lá no Marrocos. Aí ele aparecendo na cena do Marrocos. Pô, beleza. E o menininho invertia. Eu traria uma menininha, ia ficar bem legal, uma característica própria disso. Ia colar com a Helena, cara, ia ficar muito, muito legal. E uma menininha toda maliciosa. Ô, Davi, mas ele estava pensando assim, ó. Não, a gente tem que rimar. Tem que ter um molequinho espertinho igual o Short. Tem que ter um gigantão alemãozão igual teve no Caçadores. Se você reparar, tem muitas coisas nesse quinto filme que são elementos dos outros três. Sim. Tem aquela cena do alemão grandão. Muito elemento do Caçadores da Última Cruzada. Eu achei muita coisa da Última Cruzada. Não, mas todos os filmes têm que ter. Quando eles vão, quando o Indy e a Helena estão naquele lugar lá e tem um monte de vermes, aquilo lá é Templo da Perdição. Sim, total. Aqueles vermes lá. Tem uma hora que... É justamente a chegada, né? O começo do tempo. Na verdade, essa cena aí dos vermes me lembrou o Caçadores, quando o Alfred Molina lá tá cheio de aranha. Então, tem essas duas relações aí. Tem uma hora que ele fala pra ela assim, mas você tá indo atrás de uma coisa que seu pai investiu a vida inteira dele nisso aí. O pai do Indy também investiu a vida inteira no Cálice Sagrado, e o pai da Helena fez a mesma coisa, e ela indo atrás, tal, né? Você sabe
Então você sabe também ler diário? Eu sei também, decorei, né, diário. Então tem essas relações, esses paralelismos aí entre os outros. Tem até esse detalhe, né? Tipo, quando, por exemplo, o pai do Indy informa ele que eles têm que ir pra Berlim pegar o diário, né? Aí ele fala, pô, você não se lembra de nada? Justamente o que ele fala pra Helena, né? Tipo assim, então você memorizou 7 cadernos. Aí ela fala, só as mais importantes aqui. No começo do filme, a cena que o Indy corre em cima do trem, no filme 3, ele corre em cima de um trem também. Tem a perseguição em cima de... Sim. Não tem muita rima visual. E outro detalhe do Cruzada. Na Cruzada, para te pegar o mapa, tem que ir atrás do cavaleiro para fazer o escudo dele, aí tem um mapa. Em vez de tu passar o giz, dessa vez tu tem que queimar o lápis de cera para aparecer o mapinha. Entendeu? Outra versão. É muita coisa, cara. Teve aquela outra cena que eu achei também, os tuk-tuks para mim, e os carrinhos de trem lá na... Filme 2 é a mesma coisa. No Templo da Perdição. E no Templo da Perdição tem aquela coisa do trem, do carrinho lá na mina, né, no túnel lá. Achei parecido. Então, tem muita rima, assim, muitos elementos assim que eles usaram, acho que de certa forma, para homenagear o filme. Até a forma, por exemplo, quando o Indy chega lá com o Antônio Bandeiras, se tu prestar atenção, é basicamente naquela mesma plataforma onde o Indy se despede do Sala no Caçadores e vai pro navio com a Marion. Assim, até o plano é idêntico, assim. Tem muita rima visual e elementos mesmo, assim, narrativos mesmo, ideias mesmo. Tem aquela coisa meio MacGyver também, de colocar um chiclete no radiador. Achei tudo muito legal, cara. O próprio Voller também, ele se veste parecido com o nazista do primeiro Caçadores lá. É um SS de terno preto, né? De farda preta. Achei tudo muito legal. Isso. Mas é o filme cara. Eu só senti falta disso. Por exemplo, esse fator dos Estados Unidos contratarem ex-nazistas para trabalhar na Operação Clipe de Papel. Cara, isso teria sido maravilhoso. Eles poderiam ter usado isso, tipo assim, o do Indy descobrindo que os nazistas estavam infiltrados no governo, participando de operações e tal, para tentar pôr as mãos em relíquias guardadas pelo governo. Aí podia pegar de novo o lance da Área 51, que eles exploraram lá no quarto filme. Cara, tem sido maravilhoso isso. A Área 51, se eles explorassem de novo, o pessoal ia falar mais mal ainda nessas críticas. Por quê? A Área 51 praticamente foi explorada em 2 filmes, seria o terceiro. Então acho que a Área 51 não. Agora, as outras relíquias, foi muito legal. A lança, a maquinazinha, né, com as partes anti-cítara, o mapa, o furo dos continentes. Cara, os furos do continente... Pangeia, né, cara? O fator da Pangeia, né? Da Pangeia, das placas e tudo. Foi muito, muito interessante. Eu só achei, cara, que ainda nessa questão aí do roteiro, que poderiam ter realmente aproveitado, cara, esse lance dos nazistas estarem trabalhando com os Estados Unidos e tal, em operações secretas. Eu acho que eles poderiam ter explorado isso para tornar a trama ainda mais rica. Eu sei que ia fugir um pouquinho do foco, né, que é do Indy ir para aventura e tal, mas eu acho que seria interessante para a história. Olha o gancho crítico que o diretor deixou e o roteiro deixou. A galera nova que vai assistir isso, que está estudando para as provas da vida, sabe que na hora da corrida espacial que teve na Guerra Fria foi entre Rússia, União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética chega primeiro ao espaço, mas não chega à Lua. Já os Estados Unidos chegam antes à Lua do que a União Soviética. Só que para os Estados Unidos ganhar da União Soviética, ela teve que apelar para inimigos históricos dela, que foi os alemães. Os alemães participaram do projeto para lançar o homem à Lua antes da União Soviética. Foi isso que esse filme já deixou o gancho, se a galera estudar. Ainda tem muito mais ainda, tipo a questão da guerra entre os romanos e gregos, aquela porradal lá, a referência dela com a guerra entre aliados versus os nazistas, entendeu? Muita coisa que entre as linhas desse filme aí que tem, cara, Indiana Jones, a galera, nossa, assistiu, e sinceramente muita gente correu para o livro de história para ler aquilo ali,
para buscar, com o que aconteceu, por que o Indiana foi atrás da Arca Perdida, os nazistas queriam a Arca Perdida, o que tinha a ver a Arca Perdida? Aí foi ler Bíblia, Novo Testamento, Velho Testamento, para saber o que era a Arca da Aliança e por que a importância disso. O Cálice Sagrado, mesma história. O Tempo da Perdição. Indiana Jones sempre despertou isso na molecada. Em nós, o quê? O interesse pela história geral da humanidade, para saber por que aquelas relíquias eram tão importantes. Esse filme, por isso que esse filme é um degrau acima do Caveira de Cristal. O Caveira de Cristal não traz esses artefatos, não traz essas características. Talvez se o sci-fi, porque o Caveira de Cristal é muito sci-fi. É porque o Caveira de Cristal, cara, ele não tem um artefato assim que sirva para ambos os lados. Por exemplo, assim, a Sparkle quer ter conhecimento, mas, cara, tá, beleza, mas isso não serve pro Indy. Por exemplo, a Arca da Aliança servia tanto pro Indy quanto pros nazistas. O Santo Graal, a mesma coisa, tanto pro Indy quanto pros nazistas. Então, tipo assim, não tem a dualidade assim, do artefato. A Anticítera serve pros dois. A Anticítera aparece depois de aparecer a lança. Porque os nazistas queriam a lança original que furou o corpo de Cristo. Porque ela queria ter mais aquela relíquia. A Anticítera estava lá jogada. Olha, tem um pedaço aqui e outro pedaço. Apareceu do nada. Não era o foco do filme. Ainda tem essas aí. O foco daquela primeira vez do e ela é falsa, né? Ela é falsa. Onde era a verdadeira? Tava com Constantino. É a verdadeira. Boa. Tá no apareceu. México. Tu não viu? No final do filme ela aparece, a verdadeira. Ela é deixada com Indiana Jones, a verdadeira, porque foi tirada lá da porrada, da confusão todinha do passado. Ela volta. Aparece? Aparece no final do filme, cara. Tá em cima quase na janela. Eu vi a Anticítera, eu não vi a Anticítera é a lança. Ela tá lá no final do filme. Eu vi 2 vezes, cara. Na primeira vez eu achei que era. A segunda vez eu vi que é uma ponta de lança, mas eu acho que é da lança lá do Arquimedes. Eu também achei. Porque ela é mais fina. A Longinus, né, a lança de Longinus, ela é igual um peixe, assim, ela tem uma dobra assim de ouro no meio, uma folha de ouro. Essa era uma seta mesmo. Eu acho que aquela é uma seta de algum romano ou então do Arquimedes mesmo. Porque a primeira vez que eu vi, eu tive essa impressão. A segunda vez eu vi e falei, não é verdade. Porque eu vi 2 vezes. Eu vi uma vez dublado e uma vez legendado para poder. Aí a primeira vez eu tive certeza, tá? Ele tá com a lança. A lança tá do lado dele na cama, né? Na hora que ele acorda, tá do lado da cama. A lança. Porque quando ele acorda, eu só vi a Anticítera. Na segunda vez, quando ele acorda, deu pra ver que era uma lança, daquelas de trireme mesmo, assim, tipo aquela. Uma lança de spear, né? Uma lança de soldado romano, ou então do exército grego. Eu acho que o Arquimedes deve ter dado pra Helena, assim, leva pra ele não achar que foi um sonho. Outro detalhe desse filme interessante. Vocês repararam que a Última Cruzada, o quarto filme, o Caveira de Cristal, sinceramente, é um degrau abaixo. Tem que ser tratado assim mesmo. Na Última Cruzada, o Indiana Jones tem uma boa parceria com um colecionador e um dono de um museu. E que tem um outro mega empresário que contrata eles para buscar o cálice sagrado. Tá? Donovan. Beleza. O filme desfecha com o quê? Não vou confiar em empresário, não vou confiar também no cara dono do museu. Vou seguir minha vida. Todo mundo acaba o filme. O quarto é tão desprezível que nem retorno nesse bate-papo. Mas o quinto retoma. Porque o museu que está lá, que o Indy botou as relíquias que ele colecionou no final da carreira dele de arqueólogo, é um museu de universidade, pô. Que ele confia e ele tem a chave. E ele sabe quem ele vai e quem não vai. Onde ele guardou a Antístera. Antístera, né? Como é o nome? Anticítera. Anticítera. Ele guardou a Anticítera lá, no museu que ele tem a chave, que ele sabe que tá lá. Cara, que tá cheio de relíquia. Aí eu volto de novo para aquela cena do Indy visitando a Helena pela última vez, quando ela era criança. Por que essa cena apareceu no filme, cara? Tipo, o Indy pega a Anticítera, aí ele fala pro pai dela, eu vou destruir. Por que ele não destruiu, cara? Não fica explícito por que ele não fez isso. Deviam ter colocado ele pensando assim. Acho que vou atrás da outra metade, né? Mas devia deixar ele na dúvida, né? Não, isso não tem um detalhe na carreira do Indiana Jones. Ele não destrói, ele sempre diz que ele vai levar para o museu. Desde o primeiro filme, desde a Arca Perdida,
Até todos os itens aí que ele quer sempre guardar no museu. Ele quer sempre guardar no museu. Então, essa é a desculpa furada. Ele pode dizer, eu vou destruir. O totem lá no santuário do Caçadores, aí a cruz no início da última cruzada. Cruz de Coronado. Galera, vou ter que sair. Isso. Já tô nas últimas aqui, nos últimos minutos. Beleza, Guto. Já me ligou duas vezes. Mas pra finalizar aqui, Guto, sua nota pro filme. Cara, eu sou 880, ou é 10 ou é 0, né? Então, eu gostei, então vou dar 10, porque tá tudo receita de bolo, assim. Mas não é 10 com louvor, não, é só 10. Aquele 10, assim, tipo, você acertou. Aquele 10 pra passar de ano. 10 que tá apontando nota. Eu vou te dar 10, porque no último você tirou 0, então agora é 10. Mas eu achei legal, cara. Não me decepcionou, não. Eu também gostei, cara, do filme. Eu ia entrar numa briga com a Disney. Eu ia fazer 100 vídeos falando mal da Disney para estragar esse filme. Aí eu ia arregaçar. Eu ia entrar numa guerra cultural. Eu ia arregaçar com a Disney. Mas aí, como ela não regaçou com o filme, então eu tô feliz. Até o finalzinho, cara, eu achei que eles iam ser aquele roteiro vazado. Eu fiquei com medo, cara. Tipo assim, eu pensei, por favor, não deixem ele preso no tempo do Arquimedes. Não deixem ele preso no tempo do Arquimedes. Eu fiquei, ainda bem, cara. Porque, não, seria muito falha, assim. E era o momento dela largar ele ali e voltar pro outro tempo e repetir as aventuras dele. Ela virar a Indiana Jones, né? Mas eu falei assim, não, se fizer isso, cara, isso aí é um negócio tão babaca, né? É tão escroto, assim, isso é revisionismo histórico. Isso é um negócio que eu ia criticar pra caramba, sabe? Por que vocês estão destruindo um personagem? Por isso que eu achei legal, cara. Por isso que eu achei legal que a Helena Shaw, ela não é o Indiana Jones de saia. Ela não é uma antítese, ela é ela. Ela é uma ladra arqueóloga. Ela é uma ladra arqueóloga que ela sabia que se o Indiana Jones ficasse lá, ia destruir tudo. Não era só um relógio, não era só a hélice, nada. Ela tinha que tirar aquele negócio lá, que aquilo ali era a pior coisa possível. Talvez ela nem teria existido porque os nazistas teriam vencido. Mas aí, a gente chega no momento do paradoxo. Porque aí, o Arquimedes criou a Anticítera ou ele usou a Anticítera que eles trouxeram? Fica esse questionamento, né? Até porque o Arquimedes... É o paradoxo de Bootstrap. O Guto que assistiu 2 vezes, eu acho que o Arquimedes fala pra ele que ele tava esperando o Indiana Jones chegar lá, né? Eu entendi. Se não me engano, tem uma frase. Eu entendi isso. Porque, olha, eu deixei as pistas todinhas pra você vir aqui nessa época, nesse mesmo tempo, nessa situação. Já tinha. Ele tinha previsões tinha 3 ou 4 datas, 3 datas no papelzinho lá, de fendas no tempo e espaço. Então o Arquimedes não fez isso, ele já sabia que ia dar essa coisa, entendeu? Ele tipo, isso aqui vai virar uma cápsula do tempo, alguém vai achar isso no futuro, vai entender e vai aproveitar, porque lá no futuro isso vai acontecer, né? Porque é como se fosse uma boia amarrada em outra boia, né? Se o negócio tá aqui e vai para lá, é aquele, né? Tem um filme, estou tentando lembrar o nome do filme que os caras falam isso. Essa coisa da boia aí que o cara tem um ponto no tempo e espaço e tem outro ponto no tempo e espaço. Você consegue pular entre os dois, que seria exatamente aquela época do Indiana Jones. Não, o Interestelar. Tem um filme, tem um negócio, eu não sei se é Interestelar, cara. É um filme do Chris Pratt, que até eles voltam no jogo de futebol, que saiu na Prime Video. A Guerra do Amanhã. Isso. Então tem um lance assim nesse filme. E eu falei, bom, eu acho que o Arquimedes já previu isso. Alguém vai descobrir, vai conseguir entender e vai vir pra cá. Essa máquina aqui vai fazer ele entender. Porque a máquina ela não abre nada. A máquina é só um mostrador, cara. Dial é mostrador. Essa tradução de chamada é muito ruim. Tinha que ser mostrador, sintonizador. Você entendeu? Porque aqui, eu tô mostrador do destino. Você vai chegar num ponto na história que isso aqui vai te mostrar onde você tem que estar para você atravessar Eu fiquei um pouco confuso quanto a isso no filme. Tipo assim, o Anticítera, ela cria o portal do tempo ou ela só diz assim, olha, vai ali naquele dia, que aquele dia vai abrir a fenda? É um mostrador, cara. Por isso que o Indiana Jones falou, isso aí você tá calculando errado. Porque teve a mudança das placas e tudo mais, vai dar outra data. Tanto que eles voltaram 2.200 anos no tempo, né? Então, eu achei muito legal. A Anticítera, na verdade, é o que eles pensam também dela, da real. Que a Anticítera seria um astrolábio. Ela é simplesmente um instrumento para você se localizar. É um mostrador. Uma bússola no espaço-tempo. Uma bússola. Você está num barco lá, você está com aquilo, você fala, bom, aqui é o norte. Então, eu acho que essa tradução chamado do destino fica muito ruim, porque pode ter uma relação com a lança do Longinos, que é a lança do destino, e tem essa relação com
com a peça, né, a anti-cítara, mas assim, se você chama a cítara de mostrador, de bússola do destino, aí ficaria melhor. Daí a gente não teria esse problema de entender diferente, né? Então, mas a tradução foi um problema, cara. Primeiro chamaram de chamado do destino, depois mudou para relíquia, mas eu acho que o certo seria sintonizador, mostrador, então bússola do destino. Ficaria meio legal. A bússola seria melhor. Bússola. Guia, né? O negócio é um aparelho que te orienta, né? Porque daí a gente não ficaria pensando, como é que eles viajaram no tempo? A máquina produziu a viagem? Não. Ela só mostrou uma fenda no tempo e espaço. É isso que eu fiquei confuso. Tipo assim, ele cria um portal aí, tipo assim, ó, vamos entrar aquele portal e já era. Aí, tipo... Que energia que ela produz para abrir uma fenda no tempo e espaço? Nenhuma, ela só mostra o lugar que ela vai aparecer. Ela só mostra o lugar, uma coordenada. Mano, eu vou lá que agora eu tô na última hora, né? Falou, Guto. Boa aventura pra você. Semana que vem eu tô de férias, a gente faz mais uma. Boa. Beleza? Semana boa noite. Eu vou ter 2 semanas de férias, aí a gente faz mais umas lives. Boa noite, Guto. Boa aula. Valeu, falou, galera. Tchau. Então, Davi, sobrou só nós dois, cara. Aí eu vou te contar agora minha experiência com o filme. Cara, eu gostei muito do filme. Eu reconheço, né, como eu falei, que esse terceiro ato ele tem alguns problemas, principalmente em questão, assim, da finalização da história, né? Eu sentia de que, tudo bem, teve a viagem no tempo, só fiquei um pouquinho confuso de como é que ela acontece. Mas agora aqui com o Guto, a gente conversando, deu para entender melhor como é que funciona, né? Que ela não cria portal do tempo, ela só mostra onde existe uma fenda. É assim, ela tá. Ali tem o mecanismo, ele vai mostrar tipo longitude, latitude e mostrar onde vai ter uma tempestade que vai abrir uma fenda temporal para você pular de décadas, de era, anos e tudo. Mas olha, isso que o Guto falou seria interessante, cara, que eles poderiam até usar isso pro lance do Triângulo das Bermudas. Tipo assim, ele pegava aquele barco lá grego, botava ele para afundar justamente no Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas. Eu não tô lembrado quais os continentes que ela tá. É porque entre 2 continentes, né? Tanto que o Indy fala, você calculou errado, porque existem os continentes eram juntos. Ele não levou o fator geográfico. Eu só não lembro quais são os continentes que ele está falando ali. Se é a América e a Europa, ou é com a questão da Europa e Ásia, né? Que eles estão ali pelo Mediterrâneo, né? Próximo ao Mediterrâneo e tudo, para voar. Eu vou pegar aqui a imagem da Pangeia para eu ver. Mas eu creio que seja próximo... porque aqui no mapa da Pangeia, a Europa ela ficaria um pouquinho mais perto da África. Então, poderia ser mais ou menos ali naquela região ali. Porque a África, a Europa e a Ásia eram só um continente. Tudo junto. Depois foram se misturando. Tanto que a África era parte da América. Né? Era tudo um bolo só. Separa-se a África e separou-se depois a Europa e a Ásia, né? A América e parte da África foram se separando. Entendeu? Cara, o filme é muito legal, porque tem muita coisa interessante, cara, entre linhas. Não é claro, obviamente que não é claro. Aí tá a grande falha. O roteiro é meio concha de retalhos, a partir do primeiro. E a previsibilidade, né, do roteiro do Indiana Jones de sempre. Mas os filmes do Indiana Jones tem esse tipo de roteiro. Eu não entendo a galera das críticas que acha que o Indiana Jones vai inovar. Olha, vou fazer um roteiro original, a cena da aventura vai fugir da ideia, ou então eles esperavam que a Helena fosse assumir o chapéu, o chicote e tudo, porque dá a entender que era isso. Esse filme não tem nada demais, é pura nostalgia. Mas, esse filme é Indiana Jones, pô. Esse filme é Indiana Jones mais do que o Caveira de Cristal. Eu cito o Caveira de Cristal porque o Caveira de Cristal tem problemas muito maiores do que esse Indiana Jones, e mesmo assim o pessoal não massacrou o Caveira de Cristal. Como tá massacrando com esse filme?
Só que, porque esse filme, ele não traz nada de novo. Ele traz coisa nova, assim, uma história de aventura nova, com novos artefatos, novas pesquisas, novas entrelinhas, nova tudo. O lado todo é que o pessoal não parou para pensar, o que é Antítera, o que é a lança, o que é... Por que a Pangeia ser explorada, a fenda do tempo... e etc. O pessoal não pensou em algumas coisas desse filme e só meteu crítica. O filme é ruim e tal. Principalmente abaixa a audiência da galera no cinema. É isso que não dá para entender. Eu acho que essa juventude, o público de hoje deixou de gostar de coisa de história geral, de conhecimento, de aventuras em si. É aquela coisa, né, cara? Tipo, pesquisa, joga no Google. Qualquer coisa, joga no Google. Entendeu? Que acaba levando a sociedade, e isso é refletido no próprio filme, cara, com o Indy lá dando aula para os alunos, e os alunos pouco se interessando na matéria dele. Então esse mesmo sentimento do Indy é o sentimento que a gente, como fã, sente, porque a gente sabe que essa galera de agora não vai apreciar o Indy como deveria, vai apreciar as boas histórias assim como deveriam. Pois é, a gente conversando aqui nessas horas, cara, eu tô querendo mais ainda rever esse filme. Para pegar os detalhes. Eu acho que eu vou rever também, cara. Eu acho que eu vou rever esse filme também. Talvez a segunda, terceira vez que eu veja esse filme, vai me dizer assim, cara, mas eu falei tão bem desse filme, mas esse filme tem isso, tem aquilo. Ou então, cara... talvez a gente goste um pouquinho menos. Talvez a gente goste um pouquinho menos, mas ainda assim, por conta da nostalgia de rever esses personagens clássicos, a gente ainda vai se manter interessado no filme. Ou então, cara, olha aí que ele falou, tipo... A corrida espacial, mesmo que pinceladas, tá interessantíssima, cara. Ele disse que a corrida espacial, os americanos só foram à Lua porque tiveram a galera dos alemães que eram da guerra, nazistas, infiltrados dentro da corrida espacial americana por homem ir à Lua, cara. Por isso que eu falei, cara, se eles tivessem usado isso... Se eles tivessem usado isso como um plot, tipo assim, o Indy descobrindo que os nazistas estavam infiltrados no governo e que estavam querendo pôr as mãos em artefatos que ele mesmo projetou ou que ele mesmo guardou, teria sido interessante também, cara. E a falada toda é que isso daí ia despertar muita gente. Vamos botar o Indiana Jones no foguete e jogar ele pra Lua. Pô, ia ter essas coisas. Mas porque, tipo, o bastidor desse filme era sobre isso. O filme vai abordar o período da corrida espacial. A gente pensou, mas aí, como é que a gente vai colocar o Indiana Jones nesse contexto? Certo. Porque já tinha usado os alienígenas no filme anterior. Ele foi botado no dia de comemoração que os astronautas pisaram na Lua. Então... Foi esse contexto que foi botado, da perseguição. A gente não falou aqui também, e é importante citar, a participação da policial, cara, da policial da CIA, Ela, muito boa, cara, atriz, eu achei ela uma personagem tão descartável, assim, dentro da história, porque, tipo assim, não fazia muito sentido, até para a própria história do filme, tipo assim, uma policial negra trabalhando com nazistas, entendeu? Tipo, ia ser uma coisa um pouco estranha nessa história. Mas esses detalhes do tipo, botaram ela, que era uma boa detetive, uma boa infiltrada, uma boa pesquisadora, para pesquisar sobre aonde a Helena ia atrás para pegar a Antítera, que era importância para a CIA ter em mãos e... Tanto que ela tá junto com a Helena, né, durante a aula do Indy. Entendeu? E é bem legal que ela trabalha, ela faz essa parada de infiltrado mesmo. Ela tá infiltrada lá e o tempo todo jogando, olha, ele tá aqui, ele vai para tal canto, ele vai para isso. Eu achei ela... Não é um papel tão desprezível. Desprezível é o capanga do negócio lá, que tu vê assim, esse cara vai dificultar muito a vida do Indy. E acaba... Não, o capanga maior é mais prejudicial, é mais tenebroso do que o capanga menor. Sim, sim. Lá, o outro é um capanga, é um puta de um ator, né?
O Boyd Holbrook. Eu gosto muito desse ator, que ele é o Corinthians do Sandman. Sim. Aí, pô, desperdício enorme, porque ele poderia ser tipo 2 cientistas, e o pequeno lá, o vilão é muito bom. O vilão desse filme eu já tinha falado antes na live, é muito bom. O vilão é bom. É o Mads Mikkelsen, né, cara? Ele manda bem em papéis de vilões. Ele funciona como vilão. E poderia ter um outro vilão como o capanga dele, cara. O capanga fazendo prefere, tipo, indo lá atrás da Mary. Poderia botar da Mary, cara. Ele ia atrás da Mary e botar de uma cena que a Mary estava pressionada. E desenrolava o filme. Poderia ter sido isso. Ou não, porque... Eu acho que, assim, cara, no caso da Marion, eu acho que eles não precisavam ter matado o filho do Indy na história. Eu acho que eles poderiam só ter feito uma coisa meio rock. Tipo assim, o próprio Creed 2 tem essa relação do Stallone, né, de que ele brigou que o Rock brigou com o filho dele, que ele não tem uma boa relação. Eles podiam ter feito uma parada desse jeito, assim. Mas tem outro detalhe desse filme, entre linhas, guerra. A guerra está sempre citada nesse filme entre linhas. A guerra da Segunda Guerra Mundial, a guerra que o filho de Indiana Jones morre, que está lá citado, sim, é a guerra do Vietnã. É Vietnã que está lá. Tem uma manifestação e ele fala que o filho dele, por causa daquela maldita guerra, morreu. Era o Vietnã. Ainda tem a guerra dos romanos com os gregos, cara. E a Guerra Fria, né? Que é justamente a corrida espacial. A corrida espacial, a Guerra Fria, que não está com os russos, né? Mas está com a questão dos nazistas apoiando. Então esse filme gira muito em torno de guerra. Que a galera só percebe assistindo o quê? Assistindo 2, 3 vezes e pô, vinha analisando. Mas por que tá esses caras? Aí tá tudo entre linhas. Cara, esse filme não dá pra falar que é ruim, cara. O Caveira de Cristal não tem esses artefatos, cara. O Caveira de Cristal, esse é o ruim. O Caveira de Cristal é uma aventura em salsa que tem um plot twist inicial muito bom. Cara, o Caveira de Cristal, eu entendi o porquê das pessoas não gostarem desse filme. É porque a execução dele é falha, cara. Tipo assim, depois que você assiste A Última Cruzada, que você fica com aquela sensação de paz, de tranquilidade, conclusão realmente pra história, aí vem um filme que, tipo, ele não é... a edição dele é toda confusa, até a fotografia desse filme não funciona, é muito CGI falso que dá pra gente identificar facilmente na história. Então eu acho que é a execução dele que não funciona, mas não que o filme seja de todo ruim. Eu acho que ele só tem uma história muito abaixo do que um filme do Indiana Jones merecia ter. E o filme do Caveira de Cristal, o relato todo é que a história da cidade do Eldorado, cara, a história dos povos que está envolvendo aquela Eldorado todo é tão rico, cara, poderia ter sido dar uma coisa tão... E ele é tão desprezível nessa abordagem, porque é muito sucinto, tá? Vamos levar caveira, vamos atrás da pirâmide, vamos atrás do local, e vamos achar as outras caveiras, e vamos acionar o mecanismo. Só, tu não tem mapa, tu não tem caracterização de por que aquela sociedade é desenvolvida ou não, desenvolvimento daquela sociedade, tudo. Não que esse agora tenha, mas, pô, você vai ver um matemático grego, aliás, um matemático grego sendo perseguido pelos romanos. Tu vai ver a citação de uma questão de por que os nazistas queriam a lança que espetou o corpo de Cristo lá, os nazistas atrás de todas as relíquias possíveis para dar para Hitler, então para o Partido Comunista Alemão, lá, Partido Social Alemão, sei lá como é o nome do partido lá, e, cara... Partido Nazista mesmo. O Partido Nazista. E cara, as outras histórias todinhas, a questão da corrida espacial, o paperclip, a galera do paperclip infiltrada lá, a CIA querendo aquela relíquia também, aquele artefato. E por que a CIA queria aquela relíquia? Que história é ela? Qual era a pesquisa que a CIA tinha com aquilo ali? Na verdade, a CIA não dá a entender que ela queria relíquia, ela queria prender a ladrona de relíquias. Ela queria pegar a Helena. Eles queriam pegar a Helena. Tanto que o próprio Sala, né, menciona a ficha dela, dizendo que ela foi presa há 1 ano atrás, que foi o mafioso marroquino lá que pagou a fiança dela, e que em troca ele queria casar com ela e ela fugiu do casamento.
O que dá a entender? A Helena estava se metendo a CIA só se mete para pegar alguém porque a pessoa se meteu em assuntos nacionais, né? Assuntos do governo. Os mais procurados da Interpol. Da Interpol. A Helena virou essa mais procurada da Interpol. Cara, tem coisas muito melhores, muito mais bacanas nesse filme que não tá aí, cara. Que somente Caveira de Cristal. Caveira de Cristal é fraco. É fraco dentro do contexto que ele se pede. O primeiro plot twist inicial da Caveira de Cristal é muito bom. É nível Indiana Jones mesmo. A fantasia, pô, uma geladeira salvar o Indiana Jones de um ataque nuclear. Pô, beleza. Pá. Mas e detalhe, desse filme, já poderiam ter, tipo, se esse filme se passasse numa época um pouco acima, já poderiam incluir o lance lá da corrida espacial, cara. Podiam já aproveitar nesse próprio filme do Caveira para já ir montando essa questão. Dele. Aí, o atual já tem perseguição. Cara, não dá para dizer que é ruim. É ruim ver que o público não tá indo assistir o Indiana Jones. Isso é ruim. A gente perceber que o público não tá abraçando. Não é só nostalgia. Esse filme não tem só nostalgia. Tem outras coisas por trás desse filme. É uma aventura fantasiosa de Indiana Jones, mas cheio de outras coisas entre linhas, com uma direção que emula o Spielberg. Sendo que eu acho que em muitos momentos o James Mangold tenta, né, recriar momentos icônicos do próprio Spielberg, que ele já tinha usado em outros filmes anteriores. Na grande maioria ele consegue executar isso muito bem. Mas eu sinto isso, cara, que tipo assim, é um pouco daquilo que o Guto falou, né? É um filme que foi lançado numa época em que a galera tá interessada em outras coisas, né? Infelizmente o gênero aventura, ele acabou caindo no esquecimento, assim, para a cultura pop. Eu sei que a gente teve outros clássicos, né? Como o Tesouro Perdido lá, com o Nicolas Cage e tal, mas o próprio Nicolas Cage ficou... O próprio Nicolas Cage, essa franquia, ficou perdida. Tanto é que teve a série que saiu esse ano e também foi cancelada. Então, a gente teve também ano passado o filme do Uncharted, que era uma aventura super genérica, tipo assim, totalmente genérica de aventura, nem dava pra se comparar ao nível do Indiana Jones. Então, é isso, cara. Infelizmente, o gênero de aventura, nesse formato, né, do Indiana Jones... A própria Laura Croft, né? Lara Croft. Sim, Lara Croft. Não conseguem fazer aventuras boas dela. Ela é uma arqueóloga. Ó. Mas é isso, cara. Infelizmente é essa a questão que a gente tá envolvido. Mas aí, em questão de notas, eu dou uma nota 8 para esse filme. Eu gostei bastante dele. Me diverti muito na sessão, apesar de não estar lotada a sala, mas eu me diverti muito na sessão. Provavelmente posso ver de novo, não sei se no cinema ou vou ver no Disney Plus, mas é um filme que me divertiu, cara, me deixou feliz, assim, assistindo esse filme. Eu dou nota 8, 7, ia dar 7,5, mas dou nota 8. Isso que eu já tô querendo rever para subir a minha nota, por conta de, analisando agora, pensando agora, das coisas que tem entre linhas desse filme, dá até para subir um pouco mais a nota. E eu ainda falo mais, para ficar registrado aqui. Alguns momentos esse filme ele te deixa com a dúvida se ele é o terceiro ou quarto melhor filme do Indiana Jones. Para mim, eu tenho para mim a minha escala de filmes do Indiana Jones: A Última Cruzada, A Arca Perdida, Templo da Perdição. Essa é a minha dúvida, se o Templo da Perdição pode ser superado pelo a Relíquias do Destino, cara. Eu acho que não, cara, porque o Short Round, ele é um personagem icônico, assim, pra franquia. Por isso que eu falei, cara, era pra ser o Short Round estar nesse filme. Tirava o moleque lá que acompanha a Helena, bota o Short Round, cara, ia ser muito da hora. Não, mas tu entender que não dá pra botar ele rejuvenescido uma criança, um adolescente. Talvez não, mas aí, ó, pega o ator tava lá no Oscar, encontrou com o Harrison Ford, chamava ele pra fazer uma cena, cara, uma ponta. Eu chamava ele pra ser um taxista. Pois é, ó, botava ele lá na América, ajudando o Indy, porque aí já explicaria, né, que o Indy tem seus contatos e tal. O próprio Sala fala que foi ele que ajudou a trazer a família do Sala pra América, então poderiam usar essa desculpa também, cara. Uhum. Então, aí o que eu falar? Eu acho que esse filme tem que ser interpretado
como não só como nostalgia, os artefatos todos do Indiana Jones estão tudo ali, cara. Ali é um pupurri de várias coisas, não é só fanservice, tem história própria ali. Fanservice existe, mas, cara, tem outra história, da aventura de Indiana Jones rolando. Claro, evidentemente, que é uma nostalgia e um desfecho de uma jornada do Harrison Ford envolvendo o Indiana Jones. E eu acho que o final poderia ser pior ali, não acho ruim o final. Claro, evidentemente, poderia ser melhor se explicasse como é que a Helena tirou o Indiana Jones de lado do Império Romano, da treta lá. Como é que ela tirou? Mas eu dei a entender que ela pagou ele justamente porque ele não ia ter como corrigir. Ele não ia topar e voltar. Ele não ia topar e voltar, ia ser teimoso e acabar dando mais artefatos, mais coisas para alterar a história. Então, tanto que ela traz tudo que ela viu. Mas que aí fica a questão, né, cara? Mas aí fica a questão. Aquilo lá que eu falei naquela hora. A anti-cítara que voltou com o Indy, era a anti-cítara que eles levaram ou era a anti-cítara que o Arquimedes estava construindo ainda? É isso que eu perguntei. Tipo, será que ele criou de fato a anti-cítara ou é aquele paradoxo que a anti-cítara foi criada e aí ela voltou para o momento que ela ia ser criada originalmente? Tem essa questão aí no filme. Isso é muito dark, né, cara? Isso é muito Indiana Jones, cara. Isso é muito Indiana Jones. O mistério final do Indiana Jones é muito... Na Última Cruzada tem mistério. Na Arca Perdida tem mistério, porque a Arca continua. Ela ficou na Área 51, mas será que ninguém nunca pensou em usar? E por quê? Tanto que no Reino da Caveira de Cristal, durante a fuga do Indy, uma das caixas que ele acaba destruindo é justamente a caixa da Arca Perdida, que aparece lá, uma parte da Arca aparece detalhe, lá na caixa. A Arca tem poder, ela puxa, né, metais. Ela, se não me engano, ela tem um poder de atração de metais, então... Não, esse da atração de metais era justamente a caixa onde estava o corpo de um dos alienígenas. O corpo do alienígena, né? Mas o Indiana Jones sempre é isso. Pô, como é que aconteceu aquilo? Por que foi a trama? Por que desenrolou? Aquele final ali, justíssimo aquele final dele. Tanto que o final da Arca Perdida, pra mim, é bem enigmático, porque é aquela questão, né? Tipo, várias caixas, aí você fica se perguntando o que tem nessas caixas, quais artefatos estão guardados ali. E o pessoal reclamando da participação da Mary, né? A Mary já estava citada que ia aparecer. Era certo, cara. Quando teve uma separação, vai ter uma separação envolvendo pela morte, o luto da perda de um filho, que não é aceito por uma das partes. Óbvio que ela ia aparecer em algum momento do filme, já se ela estava viva na narrativa, ela ia aparecer. Aí apareceu, o pessoal, como esse filme não tinha extra, óbvio que ela ia aparecer numa cena final. Sim. Mas eu achei que foi, como eu falei, cara, eu não achei que foi o final digno que o Harrison Ford merecia pra esse personagem, mas é aquele final, tipo assim, as coisas vão melhorar, tipo, aquele final, tipo assim, não é o final perfeito pro personagem, mas é aquela sensação de que vai dar certo em algum momento as coisas pra ele, as coisas vão se corrigir no momento certo pra ele. Então, pra mim, foi isso. A intenção, o que eu vi ali foi o Indy aposentou, o Indy botou o chapéu, tá pegando sol, mas ele botou de volta, ele é o Indiana Jones, mas o chapéu pegou sol. Sim, é aí dizendo assim, eu cheguei à minha jornada pessoal, né? Tipo assim, ele concluiu a jornada pessoal dele. Entendeu? E eu não acredito que não vai ter mais filme, não, cara. Não tem mínima lógica de ter aí. Uma coisa que o Thiago Romariz falou era que a gente precisava de um novo Indiana Jones. Eu acho que não precisa, cara. Eu acho que existem obras que elas têm que ser eternizadas, por exemplo, De Volta para o Futuro. Eu não ia querer ver um remake de Volta para o Futuro. É um filme que funciona só uma vez. Eu tenho certeza que, como é grana pra caramba que dá, eles não vão fazer. Esse Indiana Jones, eu não acredito que vai ser prejuízo por completo. Ainda acho que ainda vai se pagar, mas não vai ser aquele lucro absurdo. Mas é triste ver que a galera não tá indo pra assistir pelo menos o Indiana Jones, cara. Por isso que eu falei, cara, que tipo, eu acho que o Spielberg tinha que fazer uma trilogia do Tintin lá.
Porque lá no Tintin ele poderia usar esse lance, né, da jornada, da aventura, por ele para ir atrás de artefatos, assim. Porque, cara, que não, as aventuras de Tintin é o Indiana Jones ali. Então, detalhe, ó, esse filme aí, o pessoal reclamando, Helena e tudo. Cara, os artefatos feitos na década de 90 do Indiana Jones, pós-Última Cruzada, tem muita coisa. Tem a série do Jovem Indiana Jones. Tem jogo, se eu não me engano, tem um jogo que aparece bemzinho, como se fosse Helena e o Indiana Jones, cara. É um jogo para PC do Indiana Jones. Tem um jogo para Nintendo 64, tem jogo de Lego também do Indiana, tem também de Super Nintendo, se eu não me engano, jogo do Indiana Jones. É uma imagem que eu me lembro que eu tinha uma demo desse jogo do Indiana Jones, que era tipo 5 minutos ou 10 minutos de jogo, que aparecia tipo uma pessoa, era um coadjuvante com a aventura do Indiana Jones. Você ia percorrendo cenário e tudo, e tinha uma coadjuvante feminina, como se fosse a Helena. Então, galera que reclama, porque tem essa nova Indiana Jones, aí não é nova, é Helena, é uma coadjuvante muito boa pro filme. É, uma personagem... Por isso que eu fiquei feliz que eles não tentaram replicar nela as mesmas características do Indy, né? Eles conseguiram trazer uma essência pra personagem, isso eu achei bacana. Ela não é heroína, ela é vendedora, ela quer pegar a relíquia, fazer dinheiro e viver disso. Ela é uma ladra mesmo. Ela é uma ladra. Ela não quer saber da importância daquilo ali. Se alguém, uma baronesa, pagar, é outra coisa, ela deixou de regra. Tem uma baronesa que compra relíquia dela. Então, ela quer vender para a baronesa as coisas. Esse filme é bom. Porque é isso, é esse fator do filme, né, cara? Bom, mas é isso então, Davi. Considerações finais do filme? Bom, considerações finais do filme. Gente, a oportunidade de ver em tela grande o Indiana Jones é agora. Quem puder ainda assistir em sua cidade, não tiver... Se você tem condição, se você consegue comprar ingresso, ir para o cinema, ainda que seja no dia da promoção, vá assistir o Indiana Jones. É um evento que você pode perder para as suas gerações futuras, ou então para essa geração, trazer essa oportunidade do estilo aventura, mistério, a melhor espécie possível, que é as histórias do Indiana Jones, você apresentar para uma pessoa para assistir em tela de cinema. Então, nada melhor do que levar essa pessoa para assistir, ou então ir à sala para assistir esse tipo de filme. Pois é, então você que assistiu aqui esse nosso vídeo, né, sobre o filme, espero que você tenha gostado do nosso bate-papo. Em breve a gente vai estar trazendo, né, mais filmes para comentar aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, acompanhe as nossas redes sociais lá no Instagram, no @vitaminadaoficial. Segue a gente também no Kawaii, no TikTok, que também é @vitaminadaoficial. E é isso, né, Davi? Se quiser seguir o Davi, sigam aí na rede social dele, davi.ferreira733, e me sigam também no @Stansaldo. Então, e antes da gente terminar, Ih, apagou. Não, tá aqui. Olha aqui. Gostou do conteúdo? Deixa o seu like, curta o vídeo, ou segue o canal no YouTube, no Facebook, no Instagram, onde você assistir. Deixa de fazer isso. Então é isso. Forte abraço aí a todos e até o nosso próximo vídeo. Falou! Tchau, turma. Falou!